Bom, boa tarde a todos os amigos da internet, YouTube, Facebook, enfim. Meu nome é Jerônimo Maiorca, eu sou residente aqui em Rio Grande do Sul, e gostaria de passar primeiramente aqui a nossa cidade de Rio Grande e depois, tomara a Deus que esse vídeo se espalhe aí pelo Brasil afora, com o objetivo simples de orientação e preocupação familiar com respeito ao cuidado médico, tá? Para quem é acompanhante, para quem é familiar, principalmente para quem é familiar, está preocupado realmente com a saúde de seu ente querido, seja filho, mãe, esposo, ou seja quem for. Tá? A questão é a seguinte: uma orientação de suma importância que eu dou. Eu sou por formação administrador de empresa, mas não tenho formação na área de saúde, mas eu estou com um processo de tratamento da minha mãe num pós-AVC que ela teve em 19 de dezembro do ano passado, de 2016, né? Então foi em 19 de dezembro de 2016, e a gente passou 32 dias na UTI, depois nós fomos mais 3 meses para o quarto, numa primeira ala no São Lucas, na Santa Casa de Rio Grande, depois mais 3 meses, 2 meses, cerca de 2 meses na São Roque, né? E eu gostaria de passar algumas instruções rápidas para o pessoal que está passando mais ou menos o que a gente passou, que foi o fato de sair da UTI traqueostomizado, com problemas respiratórios, né? Para quem passa por UTI, basicamente eu gostaria assim, de resumir em oxímetro e aspiração. Duas coisas que são de extrema importância para quem está saindo da UTI hoje e com problema respiratório, principalmente os traqueostomizados, né, que fizeram a abertura aqui na traqueia, porque existe um protocolo para quem passa mais de 10 dias na UTI, tem que fazer a abertura com a traqueostomia, um procedimento que tem seus riscos, mas ele oferece muito benefício para quem está em ventilação mecânica. Então, e depois sai para o quarto e com orientações médicas no seguinte sentido: de que não precisa se preocupar muito, que enfim, o paciente já está melhor, está indo para o quarto, mas está indo traqueostomizado. Gente, assim, ó, a gente esteve muito atento, graças a Deus, Deus nos deu força, mas a gente esteve muito atento e por vários motivos, claro, o principal de todos, quando é a hora de morrer, a gente morre, quando não morre. Mas, e a oração está aí para todos poderem fazer e buscar a vontade de Deus e clamar, isso é direito de todos, debaixo do céu. Tá? Mas aqui na Terra, no caso, né? Mas se estamos vivos, eu creio que nós temos a dignidade e o direito de ter o melhor dentro das nossas possibilidades. Então, para quem é familiar, por isso que eu indico essas duas coisas: um cuidado sobre o oxímetro e sobre as aspirações. Então, assim, ó, sai da UTI, o médico fala, vai cuidar da respiração dele, porque assim, ó, dentro da UTI, ele está sob ventilação mecânica muitas vezes, né? Aqueles que estão nesse estado, nesse ponto, paciente grave. Depois do desmame, como aconteceu com minha mãe, ele foi um desmame eles aguardam a pessoa ficar 48 horas respirando sem o aparelho. Se deu 48 horas, vai para o quarto. Aí você imagina, passa 30 dias respirando com a ajuda de aparelhos. Depois, em 2 dias apenas, a pessoa... Claro, foi um processo de desmame, né? A pessoa respirando junto, período sem, né, o aparelho, mas depois foi constatado que 24 horas ficou sem o aparelho, ficou bem a saturação, né? A saturação é uma medição do oxigênio no sangue, tá? Isso é possível de se fazer com oxímetro, é isso que eu quero falar, e sobre aspiração, tá? Então, a pessoa fica 24 horas e depois é liberada para o quarto. E a família fica naquele susto todo, naquela preocupação enorme. Então, assim, ó, principalmente pacientes da Santa Casa de Rio Grande, da FURG, de outros hospitais, pelo menos são os 2 hospitais que eu conheço. Então, só tem as alas, né, os andares do hospital, tem oxímetro, mas eles têm, assim como tem medidor de pressão, medidor de temperatura. Uma vez, 2 vezes ao dia, ou até mais vezes, se faz a medição, mas não é uma coisa que fique monitorando. Então, todo paciente que tem problema respiratório, e eu posso dizer de repente até para quem não é traqueostomizado, não tem um problema tão grave de respiração, tá? Mas problemas mais simples respiratórios, então
aquele paciente que desenvolve, principalmente os idosos, né? Ou quem tem problema de asma, enfim, tudo. Gente, puder adquirir um oxímetro é primordial, primordial. Eu estou gravando esse vídeo porque é uma série de vídeos que eu estou gravando com coisas que eu aprendi, que a minha família aprendeu, tá? E que precisa ser divulgado. Os quartos no hospital não tem. E o que eu vi de gente morrer, tá? É dado, é estatístico. Vai lá e pesquisa. Numa ala determinada do hospital, tá? Posso dizer a ala São Roque, da Santa Casa, tá? Não estou culpando ninguém, talvez o poder público, talvez as legislações. Eu não sei o que eu posso fazer, o que vocês podem me ajudar a fazer. Mas por minha própria vontade, todo quarto teria um medidor de forma contínua da saturação das pessoas que estão ali, principalmente com problema respiratório. O que eu vi de gente morrer ali porque estava com a saturação a 70, a saturação ela varia, vamos dizer, de 0 a 100. O ideal é acima de 95, é uma média para todos os sadios de respiração. 97, se você botar no seu dedo, é um medidor, se você botar no seu dedo vai dar 97, 98, se você não tem problema respiratório, tá? Mas o mínimo necessário é 88, a medição. Abaixo de 88, a bibliografia vai dizer que você tem morte celular. Então já não fica bem. E se você não está medindo, os médicos dizem, fica olhando a cor dos lábios, se começa a roxear, se as extremidades dos dedos, as unhas, né, começam a roxear. Gente, quando está roxeando, né, isso aí é uma medição para em meio de guerra. Né? Mas se você tem um recurso para você poder intervir de alguma forma, fazer uma aspiração, colocar oxigênio, aumentar o oxigênio da pessoa, tá? Então isso é básico. Então o oxímetro, saiu da UTI, tá? Bota oxímetro, compra oxímetro, R$320, você em média, tá? Vai ali até R$150, R$100 que encontra na internet, compre um oxímetro para o seu familiar, tá? E minha campanha seria que a Santa Casa tivesse, e os outros hospitais tivessem todo o quarto, e os pacientes fossem, ou os acompanhantes fossem orientados a ter um oxímetro e saber a que nível pode se chegar, tá? Então essa é a primeira indicação de oxímetro. Cuida a saturação, isso ninguém fala, eu cansei de ver gente morrer. Paciente, PCR, São Roque, PCR, parada cardiorrespiratória. Por quê? A saturação ficou lá a 70 muito tempo, a pessoa com insuficiência respiratória, o acompanhante não sabe perceber direito, porque não tem um número, não tem um dado, não é formado, né? Então o número está ali para ser acompanhado. Compre um oxímetro. E para mim, poder público, legisladores, vamos propor de alguma forma, me ajudem, a comunidade de Rio Grande e outras comunidades, como é que nós poderíamos colocar um oxímetro dentro de cada quarto ou para cada paciente? Seria um direito, seria uma possibilidade, né? Para manutenção da vida, Isso é essencial, isso é dignidade, não é caro, não é uma tecnologia cara, tá ok? Então, o vídeo está ficando longo aí, mas me desculpem aí, mas me ajudem nesse sentido e cuidem dos seus familiares nesse sentido. O oxímetro faz muita diferença. Outra questão, ainda só para terminar a questão do oxímetro, então abaixo de 88 ocorre morte celular, não pode ficar muito tempo abaixo de 88. A gente está dormindo, baixa a saturação, pode baixar para 85, até 80 pode baixar, mas em estado normal a gente não tem que ficar nessa saturação, nossa saturação normal é acima de 88. Então pacientes respiratórios, cuidem a saturação, comprem um oxímetro, e ao poder público nos ajude de alguma forma aí. Quem tem ideia de qual é o caminho, qual é o fluxo que nós temos que propor para que seja lei, para que os quartos tenham esse aparelho, para que as pessoas tenham esse aparelho à disposição. Nem todo mundo tem R$320 também, tá ok? E outra questão é da aspiração, né? Para quem está traqueostomizado, por exemplo, baixou a saturação, oxigênio pode ser uma solução para levantar a saturação, limpeza da própria traqueostomia, porque ela pode estar entupida, né? Eu vou gravar depois outros vídeos também, mas a cânula de traqueostomia pode estar entupida. Ninguém te fala isso, né? Então tem que desobstruir. Faz a própria aspiração. Aprende logo. Se saiu da UTI, aprende logo. Não fica dependente de outros. O hospital está cheio de gente, os enfermeiros são poucos mesmo, né? E aí tem aqueles, infelizmente, menos da metade
que são de bom coração, que são atenciosos, infelizmente, não vou citar nomes de ninguém, enfim, mas é um sacrifício para chamar alguém para aspirar. Então aprenda, parece doloroso no início, é sempre chato, incômodo para quem está com a traqueostomia, mas você vai ver que quando aspirar a saturação vai lá para 95, 98, você vai ficar feliz da vida. Tá? Então aprenda a aspirar. Pacientes que têm traqueostomia, acompanhantes de familiares que têm traqueostomia, aprenda a aspirar o quanto antes. Tá, ok? Então é sobre oxímetro e sobre aspiração que eu venho falar. Aprenda a fazer aspiração. Tá? Eu não vou dar indicação, procura aí no YouTube, procura orientação de enfermeiros, de técnicos. Tá? Não precisa sair sangue para fazer aspiração, não. Tem jeito de fazer aspiração corretamente. Tá? Entrando com a sonda fechada, tirando, girando, com muita calma, não precisa enfiar várias vezes, tem que cuidar da saturação enquanto faz. Coloca uma vez a sonda, tira, dá tempo para o paciente respirar, depois coloca de novo, tira, e assim vai vendo, com calma, falando com o paciente, ninguém é bicho, tá ok? Então por isso que eu falo para a família aprender a fazer. Tá, ok? Então, não estou culpando ninguém particularmente, mas familiares, atentem para isso, compartilhem com pessoas que estão na UTI, que estão acamados, que estão internados hoje. Tá? Aprendam a aspirar. Quem está traqueostomizado aprende a aspirar e tem problema pulmonar, aprende a aspirar. A família aspirando é 1000 vezes. Eu aprendi a aspirar depois de uma madrugada, 3 horas da madrugada. A enfermeira tirou meio litro de sangue da traqueia da minha mãe. Eu falei que a partir dali, Deus me desse força, e Deus me deu força. Nossa família toda aspira hoje, ela tranquilamente, tá? Então, é um benefício. Tá ok, pessoal? Peço que compartilhem e nos ajudem. Comentem aí, tá? Nesse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, quais os caminhos que a gente poderia fazer para que cada quarto, cada paciente pudesse ter um oxímetro, tá ok? Mas de qualquer forma, quem puder comprar, que compre. Tá ok, gente? Compre, que é muito importante. Esse negócio de ver boca roxa e extremidade roxa, isso é quando já não tem muito o que fazer. Tá? Depois, o sistema de saúde está todo retardado, daí que você consiga um procedimento que seja eficaz, aí talvez possa ser tarde. Tá ok? Monitore a saturação. Tem problema respiratório, está no hospital, está em casa grave, monitore a saturação. Tá ok, gente? Eu agradeço essa atenção de vocês até aqui e peço que nos ajude aí nesse compartilhamento. Isso é importante para todas as pessoas que estão nessa situação com traqueostomia ou com problema respiratório. Tá ok, gente? Obrigado aí. Deus abençoe a todos.